gostaria de pedir a você para voltar a sua atenção ao verso 12 de Mateus capítulo 6. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí quando a gente chega no verso 13, a gente lê o que acabamos de ler. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte do verso 13, do capítulo 6 de Mateus, essa parte da oração, ela é a última petição que a gente faz na oração do Pai Nosso. É o último pedido. No pedido anterior, a petição é: perdoa as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados. Olha que interessante. Essa penúltima petição, perdoa as nossas dívidas, fala do nosso passado. Fala dos pecados já cometidos. Bem, se eu chego diante de Deus e oro: Senhor, perdoe os meus pecados, eu estou voltando o meu olhar para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu cometi, para aquilo que eu pratiquei. Então, esta penúltima petição, que diz respeito ao perdão de pecados, diz respeito ao passado. Mas quando chegamos na última petição do verso 13 que acabamos de ler, ela nos dirige para o futuro. Olha que interessante. Trata da possibilidade de pecados ainda não praticados. Trata de pecados futuros. Não nos deixes cair em tentação. O crente, ele se volve ao passado e diz: Senhor, perdoe os meus pecados. Mas na oração do Pai Nosso, ele também se dirige para o futuro e diz: Senhor, não me deixe mais pecar. Não me permita, não deixe eu cair em tentação. É uma oração interessantíssima quando a gente se põe a estudar e analisar. Não nos deixe cair em tentação é o mesmo que orar: não me deixe cair na prática do pecado. Não nos deixe cair em tentação não é pedir para que não sejamos mais tentados, porque isso é impossível. Porque a vida sempre estará sobre o ataque das tentações. Então aqui, eu não estou pedindo, ou não estamos orando para que não sejamos tentados. A oração, o clamor, é para que não venhamos sucumbir, cair na armadilha da tentação. Às vezes a gente se encontra em um tempo de agonia, de intensas tentações, e aí a gente deseja: ô Senhor, como eu gostaria de me ver livre dessa tentação, desse desejo, dessa inclinação, como eu gostaria de não ser tentado, seduzido por isso. Irmão, isso é impossível. Porque sempre nós estaremos sobre o ataque de algum convite pecaminoso, de algum pensamento, de algum desejo, de alguma tentação. É claro que a vida cristã, baseada em oração, em vigilância, na palavra de Deus, fará com que o crente, ele se torne, em sua espiritualidade, menos tentado, mas não escape de tentações. Então, uma oração que Jesus nos ensina a fazer, não é para não sermos mais tentados, mas para não cairmos na tentação. Quando eu fui para o dicionário de língua portuguesa, procurar o significado de tentação, eu encontrei essa definição: é a atração por coisa proibida. Tentação é atração por coisa proibida. O objetivo da tentação é destruir o homem. A tentação quer levar o homem ao erro, quer afundá-lo no pecado, enfraquecê-lo espiritualmente. Às vezes há uma confusão em nossa cabeça, na leitura da Bíblia, com respeito à provação
e tentação. A provação que vem de Deus vem para o nosso aperfeiçoamento. A provação que vem de Deus vem para o nosso amadurecimento. A provação que vem de Deus vem para o nosso crescimento espiritual ou crescimento como ser humano. Mas a tentação é diferente. Visa a nossa queda. Visa a nossa destruição. Visa o nosso afastamento de Deus. Em alguns textos bíblicos você vai encontrar, como por exemplo, na experiência de Abraão, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim: e então Deus tentou Abraão. Irmãos, a palavra hebraica para tentação é a mesma para provação. E a palavra grega para tentação é a mesma para provação. Então vai depender do contexto. No caso de Abraão, Abraão não foi tentado, Abraão foi provado. Quando Tiago diz assim: vocês devem louvar a Deus e serem agradecidos pelas muitas tentações, a palavra correta ali é provação. Então é preciso a gente entender que a provação é para o bem do ser humano, é para o bem do crente, é para o seu crescimento, é para a sua aproximação de Deus. A tentação é a sedução pelo pecado, para a queda, para o desvio, para o afastamento do Todo-Poderoso. Podemos ser tentados a mentir, podemos ser tentados a xingar, podemos ser tentados a agredir, podemos ser tentados a tirar vantagem de forma ilícita, podemos ser tentados a sermos egoístas, mesquinhos, podemos ser tentados a falar mal das pessoas, podemos ser tentados a fofocar, podemos ser tentados a murmurar, podemos ser tentados na área sexual, podemos ser tentados a desejar poder, fama, reconhecimento, podemos ser tentados à incredulidade, podemos ser tentados a abandonar a igreja, podemos ser tentados a abandonar a missão de Deus para as nossas vidas. O que mais poderíamos pensar de tentação? O que mais? Poderíamos ser tentados, por exemplo, a omissão, poderíamos ser tentados à procrastinação, poderíamos ser tentados, por exemplo, à preguiça, poderíamos ser tentados talvez ao ativismo, podemos ser tentados a uma vida agitada. As tentações, elas vêm de várias formas. De muitas formas. As tentações são as mais diversas. Mas as tentações também, elas são muito singulares. Sabe por quê, Breno? Porque aquilo que é tentação para você pode não ser para mim. Aquilo que pode ser objeto de desejo de um, pode não ser para o outro. As tentações são singulares, porque aquilo que é grande objeto de tentação para um, pode não ser para o outro. O que mexe com você, pode não mexer com o outro. Cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Cada um tem aquilo que mais o atrai. Por exemplo, algumas pessoas aqui podem ser tentados, por exemplo, a um grande desejo por reconhecimento. Uma tentação, o desejo de ser reconhecido. Outros estão muito bem resolvidos com o anonimato, com os bastidores. Talvez outros não. Alguns aqui, a área da sexualidade pode ser algo absolutamente resolvido. Para outro, uma tentação, um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Bem, independente qual seja a sua área mais vulnerável, o Cristo de Deus já nos alertava. Vigiem, vigiem e orem, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, a natureza caída, vulnerável, rebelde, ela se inclina à tentação. Mas aí é preciso uma vida de oração, uma vida de Bíblia, uma vida de comunhão com Deus, para que as tentações sejam vencidas.
Aí eu fico aqui pensando com vocês, né? Qual seria o motivo que você teria para vencer determinadas tentações? Quais seriam os obstáculos? Quais seriam as barreiras que você deveria transpor? A gente poderia pensar, por exemplo, no Deus Santo. O principal motivo para não ceder a uma tentação seria o Deus a qual servimos. Bem, servimos um Deus Santo que pede de mim também santidade. Então, a primeira barreira diante de mim, para que eu não venha sucumbir à tentação, santidade. Eu poderia pensar em família, eu poderia pensar em reputação, eu poderia pensar em testemunho, eu poderia pensar na minha saúde, eu poderia pensar nos prejuízos outros que poderiam ser acometidos diante do ceder, do sucumbir à tentação. Cada um precisa pensar. Vai valer a pena? Quais são os prejuízos aqui envolvidos? Eu me lembro de Esaú, né? Chegou cansado do trabalho. Jacó malandramente preparou uma comida gostosa. E Esaú disse: eu quero essa comida. Jacó diz: mas você vai ter que me dar uma coisa que você tem, que eu desejo muito. O seu direito de ser o filho mais velho. O direito de ser primogênito. Acredito eu que naquele momento Esaú deve ter dado uma pensada. Cedeu à tentação. Tudo bem. Me dê a comida porque eu estou morrendo de fome. Do que me servirá ser primogênito agora? Vendeu o direito de primogenitura, trocou, negociou, caiu na tentação. E ele teve seus prejuízos por conta disso. Cair na tentação sempre trará danos a nós. Cair na tentação sempre trará consigo prejuízos. Olha uma coisa simples aqui, Ariomar. O cidadão chega diante de um almoço, aquele almoço ali farto, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Chega um momento que a luzinha, eu não sei se do estômago ou da mente, já está bom, viu, fulano de tal, já deu. Mas ele diz: não, mas está muito bom, e repete, e repete, e repete. Qual vai ser a consequência disso? Essa área abdominal aqui um pouco mais farturenta, como a minha, vocês estão observando. Ou então, outros problemas de visitação ao toalete, questões de saúde, questões envolvendo o colesterol e assim por diante. Toda tentação envolve seus prazeres, mas também envolve também seus prejuízos. De onde vêm as tentações? De onde vêm as tentações? As tentações podem vir tanto de fora de nós, como de dentro de nós. As tentações podem ser externas e internas. Eu quero apresentar para vocês 3 fontes de tentações externas. Tentações que estão fora de nós. Pessoas, mundo e diabo. As pessoas podem ser instrumento de tentação. As pessoas podem nos influenciar para o mal. As pessoas podem nos seduzir à prática do pecado. Aí eu quero dar um alerta a vocês. Cuidado com as pessoas que exercem influência sobre vocês. Para onde elas estão te levando? Um dia eu estava conversando com o Roberto e dizendo para ele: Roberto, graças a Deus pelas amizades que eu tive na igreja, porque eram pessoas que me puxavam para perto de Deus. Graças a Deus pelos meus amigos na adolescência. Wesley, vamos em uma vigília. Wesley, vamos fazer uma semana de jejum. Wesley, vamos ler a Bíblia.
Wesley, vamos evangelizar pessoas que me puxavam para a espiritualidade. Sabe por que muita gente nessa igreja e outras são crentes carnais, frios e descomprometidos? Porque as suas amizades não os levam para perto de Deus. As suas influências são más e negativas. São pessoas carnais que as induzem à carnalidade. Sabe o que eu quero? Eu quero andar com pessoas que digam, não faça isso, isso é pecado. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Eu quero esse tipo de amizade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você está andando com gente que está lhe levando para um caminho distante de Deus, vigie. Procure ser amigos de quem é amigo de Deus. Procure ser amigo de quem é amigo de Deus. E se você percebe que aquela pessoa está indo num caminho contrário à vontade de Deus, seja você luz e instrumento de influência na vida dela. Mas sim, as pessoas podem ser instrumentos de tentação. Mas também há o mundo, sistema corrompido, sistema averso a Deus. O mundo nos tenta por meio dos seus prazeres. Quem falar que os prazeres do mundo não são interessantes, tem algum problema, tem alguma coisa errada. O mundo nos tenta por meio dos seus prazeres, mas o mundo também nos tenta por meio dos seus valores e princípios distorcidos. Qual é a filosofia do mundo em relação ao dinheiro? Qual é a filosofia do mundo em relação ao sexo? Qual é a filosofia do mundo em relação ao poder? Tudo isso pode nos seduzir. Os princípios distorcidos do mundo. Aí a gente vem para a igreja com a cabeça da filosofia do mundo. Mas aqui o que deve dominar é a filosofia do reino de Deus. O reino de Deus. O diabo nos tenta. Haja vista que o diabo recebe um nome muito sugestivo nas Escrituras. O diabo nas Escrituras é chamado de tentador. Tentador. O diabo, com suas artimanhas, com seus poderes, visa nos afundar no erro e, consequentemente, visa fazer com que nós rejeitemos a Deus. Somos tentados por pessoas, somos tentados pelo mundo, somos tentados pelo diabo. Eu já vi algumas pessoas pensarem na possibilidade de Deus tentar. Só que a Bíblia é clara. Deus a ninguém tenta. Deus não oferece a ninguém a possibilidade do pecado e do erro. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tiago capítulo 1, verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando alguém tentar lhe seduzir para o erro, não é Deus, é a pessoa, é o diabo, é o mundo. Por sua santidade, Deus não vai incitar ninguém ao pecado. Deus não vai tentar ninguém pelo pecado. Deixa eu ver aqui se Nina é uma pessoa de santidade. Aí Deus empurra uma tentação a Nina. Não, Deus não faz isso. Deixa eu ver aqui se Moisés é alguém fiel a mim. Aí Deus vai oferecer a Moisés uma possibilidade de pecar. De forma nenhuma. Deus a ninguém tenta, diz Tiago. Pelo contrário, afirma Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Olha só, aqui
aqui algo claro nas Escrituras. Deus a ninguém tenta, pelo contrário, Deus nos dá escape em meio às tentações. Que maravilha. Servimos um Deus que nos salva das lutas, um Deus que nos salva dos males, mas um Deus que nos salva das e nas tentações. Maravilha. Tentações que vêm de fora, pessoas, mundo e diabo. E as tentações que vêm de dentro. E as tentações que nos acometem aqui, que necessariamente não precisam às vezes nem das influências externas. Para mim, as tentações internas são as mais perigosas. Sabe por quê? Porque é algo que nasce na alma humana e não depende dos fatores externos. Uma pessoa, Roberto, não pode me obrigar a praticar o pecado. A pessoa pode me oferecer a possibilidade, mas vai depender de como eu recebo a tentação. O mundo não me forçará ao erro. Vai depender de como aquilo me afeta. O diabo não me forçará a pecar contra Deus. Vai depender de como eu encaro a oportunidade que Ele está me dando. Porque para mim, o pior não é gente. O pior não é mundo. O problema maior não é o diabo. Sou eu, é você. A carne, a natureza caída, rebelde. A nossa inclinação natural para o mal. As tentações que vêm de dentro. Tentações fruto da nossa natureza caída e inclinada para a rebelião contra Deus. Tiago capítulo 1, verso 14 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O que Tiago está dizendo é que cada um é tentado quando seduzido pelos seus próprios desejos. Ô Delane, às vezes eu não dependo de um fator externo para que o desejo nasça em meu coração. O meu coração, desprovido da comunhão com Deus, pode simplesmente desenvolver uma atração sem nenhum convite. Nenhum convite. O meu coração mal simplesmente desenvolve o desejo, a vontade, a inclinação. Esse é o problema. Porque imagine só, o convite para o pecado do lado de fora, mas a minha inclinação do lado de dentro.